O correto passar a se conhecer. Só passa a se conhecer quando o estudante passa a entender corretamente o que está nos 1000 livros racionais. E para entender corretamente o que está em toda obra racional, o estudante precisa saber como estudar a cultura racional no modo supremo. Porque é sabendo como estudar a cultura racional fazendo o curso supremo do raciocínio, é que o estudante vai definir corretamente o eu e o tu. Vai saber do propósito do eu e do tu. Vai saber da natureza e de seu propósito em relação ao eu e ao tu. Vai saber do propósito do estudo dos 1000 livros, entendendo ou não entendendo, e vai saber do propósito do estudo dos 1000 livros pelo curso supremo do raciocínio. Vai saber e entender o propósito da vinda de MJC no projeto do racional superior. Vai saber e entender o propósito do senso geográfico racional. Vai saber das causas e dos propósitos dos sofrimentos e das mortes. Vai saber das origens dos seres humanos. Vai saber posicionar cada evento em seu momento correto na linha do tempo. Vai saber quais os elementos que estão misturados nas explicações racionais. Vai saber quais são os assuntos que são iniciados e são parados para dar início a outros assuntos semelhantes. Vai saber quando uma coisa é dita de uma forma para a gente poder entender melhor quando aquela coisa for explicada de forma diferente. Vai saber quando uma fala do racional superior é só para agradar um e lapidar o outro. Vai saber quando o racional superior está dando espaço para você completar, e quando ele está te dando espaço para você corrigir o que está sendo colocado de forma errada. Vai saber quando o racional superior está se comunicando com outros seres da deformação, além do ser humano, em sua escrituração. Vai saber quando um pedido está sendo feito pelo racional superior em forma de afirmação aos poderes da deformação. Vai saber do propósito dos livros Universo em Desencanto, e como deve ser o trato de todos em sua disponibilização mundial. Vai saber quais os assuntos estão apresentados em partes, e como eles são completados, ou como são finalizadas, as suas explicações. Vai saber definir, não só o tu e o eu, mas todos os elementos ou seres que fazem parte da deformação. Vai saber a origem e a causa das 7 partes, e de todos os entes que se deformaram da forma que estão. Vai saber historiar os degraus da descida da planície racional, e os degraus de subida dos seres humanos de volta ao seu lugar de origem, em seu estado natural. Vai saber da justa, força e razão, os 3 poderes da deformação. Vai saber quais assuntos são apresentados de forma progressiva, e quais já são inicialmente apresentados em sua forma final. Vai saber das 3 mecânicas, e vai saber da função de cada mecânica no processo de imunização racional do ser humano. Vai saber e entender que só passa a se conhecer corretamente quem passa a fazer o curso supremo do raciocínio. Vai saber e entender o redígio do desencanto, e vai levar sempre em consideração esse redígio ao longo do seu estudo racional. Vai saber e entender o respeito expresso pelo racional superior aos poderes instituídos, aqui na deformação, quando de seus ditados da cultura racional. Vai saber e entender o papel do João dentro do avanço do pioneirismo racional, sendo ele o maior de todos os pioneiros da cultura racional. Vai saber e entender o período de transição da regência da natureza para a regência dos habitantes do mundo racional. Aí vai entender do atraso do progresso da divulgação dos livros Universo em Desencanto, nesta fase de transição. Vai saber e entender as funções do pensamento ao longo da história humana. Vai saber da semântica racional, onde muitas palavras passam a ter um ou mais significados diferentes dos apresentados pela cultura artificial. E vai saber quais são essas palavras. Vai saber e entender a imunização racional, com o prolongamento dos anos de vida do corpo material, e com a eternização da centelha de vida humana, que se tornou uma vida racional. Vai saber que na despedida do habitante do mundo racional está o encontro e a união plena com o ser humano. Vai saber e entender a origem e formação das 2 humanidades e como a primeira serviu de base para a segunda. Vai saber e entender como foi o retorno da primeira humanidade, e como é agora o retorno da segunda humanidade para o seu lugar de origem, a planície racional. Vai saber e entender o astral superior que é formado pelos habitantes do mundo racional, e vai saber do astral superior que é formado pelas entidades magnéticas aqui do chão. Vai saber e entender porque os pioneiros em seus desfiles e propaganda escondem o livro de salvação da humanidade, preferindo divulgar bandeiras, mapas, arcos e outras inutilidades para o desenvolvimento do raciocínio da população brasileira e estrangeira.
Vai saber e entender os 3 ciclos de evolução natural da vida e o porquê se passou tanto tempo para que o mundo racional só viesse agora resgatar a humanidade. Vai saber e entender o processo de geração do ser humano, desde a descida da planície racional até agora, com a restauração das vidas feitas de sua deformação para o seu estado natural. Aí, sabendo dessas e de muitas outras coisas de forma correta, o estudante passa a se conhecer corretamente e fica pronto para a vidência racional, justificando assim as palavras do racional superior, mesmo antes da imunização racional da pessoa, que diz que o saber racional coloca a pessoa dentro do mundo racional. Salve!